Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Voltamos agora a mais aulas nesse novo ano que se inicia. A gente ficou aí um tempinho parado no mês de dezembro, né? Aproveitando o recesso, as férias, a família. E agora, novo ano e novas aulas aqui no canal no YouTube para a gente poder aplicar na nossa advocacia. O objetivo dessas aulas, óbvio, né? É direcionar um conhecimento mais aprofundado para você aplicar no seu dia a dia, no seu escritório, para ter um crescimento sustentável, para ver a sua advocacia como uma empresa profissional e conseguir ter resultados e conseguir aumentar o seu faturamento e ter um crescimento sólido aí na sua advocacia. Hoje é a nossa aula de número 23 e vamos dar sequência aí em temas importantes e relevantes para você aplicar e estruturar a sua advocacia. Bom, nada mais justo de começarmos a nossa primeira aula do ano falando sobre plano e ação para começar o ano da melhor forma possível. Bom, a gente é muito comum, é muito normal o quê? A gente fazer planos, metas, sonhos, objetivos para um novo ano que está se iniciando, né? Seja na questão da saúde, seja em relacionamentos, seja profissionalmente, né? Que é o nosso foco aqui nessa aula hoje. A gente sempre traça sonhos e objetivos para um novo ano que está se iniciando. Mas eu provavelmente já tenha acontecido isso com você, que é o quê? A gente tá naquele ânimo, naquela alegria das festas de final de ano, faz as resoluções, traça objetivos, metas para alcançar no novo ano, mas na hora que a gente vê, já passou 3, 4, 5, 10 meses e aquelas resoluções que nós fizemos, aqueles sonhos que a gente tinha para concretizar no ano que se inicia, né? Simplesmente foram esquecidos no papel. Simplesmente foram deixados ali, esquecidos na rotina do dia a dia e você não conseguiu executar, você não conseguiu planejar e criar um plano de ação efetivo para que aquilo que você idealizou realmente acontecesse no seu ano. Né? Então é muito comum a gente, esse ano eu quero perder 10 quilos. Quando a gente vê, já tá no meio do ano. E a gente continuou com a mesma alimentação errada, a gente continuou sem fazer atividade física, né? Passando aqui pro tema que nos interessa, que é direcionado para nossa advocacia. Muitas vezes a gente fala, não, esse ano eu vou estudar mais, vou me especializar mais, ou vou aplicar mais, aprender mais sobre marketing para prospectar mais clientes, quero aumentar meu faturamento, quero aumentar o número de contratos fechados todos os meses, mas na correria do dia a dia, na rotina do dia a dia, isso vai sendo esquecido. E aí você não consegue colocar, traçar um plano e fazer as ações necessárias para que você consiga realmente aumentar o seu faturamento, realmente aumentar o número de contratos fechados todos os meses. Então essa aula hoje ela serve para despertar, para que você entenda a importância do planejamento e a importância da ação, né? Planejar é fundamental quando a gente deseja uma mudança, quando a gente quer atingir um objetivo, quando a gente quer realmente sair da zona de conforto que a gente está para atingir algo maior, algo melhor, né? O planejamento ele é um verdadeiro mapa que vai guiar as nossas ações. Então, de nada adianta eu idealizar o que eu quero para o novo ano que se inicia, se eu não consigo ter um planejamento, um mapa, um guia das ações necessárias que eu tenho que realizar que vão me fazer atingir esse objetivo, né? Se eu só fico no pensamento, eu quero aumentar o meu faturamento, eu quero aumentar os meus clientes, eu quero aplicar, me dedicar mais ao setor comercial do meu escritório, produzir mais conteúdos, aplicar o marketing jurídico de uma forma efetiva para prospectar mais clientes, fechar mais contratos. Mas se eu só fico nisso, eu quero, e não traça um planejamento, não traça quais são as ações necessárias para tornar isso em prática, isso só vai ficar no plano ali do imaginário, não vai se tornar realidade, né? E, por outro lado, se eu quero, idealizo algo para o ano que está se iniciando, mas eu não traço um planejamento estratégico, eu vou fazendo aquilo de uma forma aleatória, sem estratégia, ou copiando o que o coleguinha está fazendo, sem analisar o meu negócio, o meu modelo de negócio da advocacia, o meu público-alvo,
eu tô simplesmente desperdiçando a minha energia e o meu tempo com aquilo que não vai me trazer resultados. E é isso que a gente não quer. Eu não quero idealizar algo, sonhar com algo para esse ano e ficar só no plano imaginário. Não, eu quero executar. Mas eu também não quero executar e gastar o meu tempo com coisas que não vão me trazer resultados. Eu quero executar as ações necessárias de forma estratégica para conseguir atingir esse meu objetivo da maneira mais rápida, mais fácil e mais certeira possível. Eu não quero perder o meu tempo, né? Não quero desgastar o meu tempo e as minhas energias fazendo coisas aleatórias que no fim das contas não vai fazer com que eu atinja o meu resultado, né? Então, planejar é fundamental para você tornar realidade aquilo que você quer para sua advocacia nesse novo ano que está se iniciando. E aí a gente tem, né? Nós estamos no primeiro mês do ano, então nós temos aí um momento propício para alinhar tudo aquilo que a gente quer para nossa advocacia, o crescimento que a gente deseja, as áreas que a gente precisa melhorar e traçar de forma planejada as ações estratégicas e necessárias que vão realmente fazer com que você atinja esse objetivo. E qual é esse seu objetivo, hein? É aumentar o faturamento? É aumentar o número de clientes? É fechar mais contratos todos os meses? É mudar a sua área de atuação? Se dedicar mais ao marketing, prospecção de clientes? Aí são várias áreas que você pode estar aí se planejando e idealizando melhorar na sua advocacia nesse ano. E como que a gente pode fazer isso, né? Planejar é o primeiro passo, né? A gente sonha, a gente planeja para tornar esse sonho realidade e óbvio, né? A gente precisa de uma ação, a gente precisa executar as ações, o plano que a gente fez precisa ser executado, porque planejar sem agir é apenas sonhar, né? Se eu sonho, idealizo, faço um planejamento, mas isso fica apenas no papel, eu não executo no meu dia a dia as ações necessárias, isso não vai se tornar realidade. Vai ficar só no papel, vai ficar só no sonho. Então a gente precisa planejar de forma adequada, de forma estratégica e arregaçar as mangas e fazer as ações necessárias para atingir o objetivo que a gente quer atingir, aquilo que a gente sonha e idealizou para nossa advocacia, né? E aí, como é que a gente pode então planejar e executar de uma maneira mais estratégica, de uma maneira mais assertiva, para a gente não ficar perdendo tempo, gastando energia à toa, né? A nossa rotina como advogado, ela já é muitas vezes tão estressante, tão desgastante, a gente, principalmente se a gente está no começo da carreira, ou se a gente está sozinho, né? É uma equipe e acaba fazendo tudo, a gente precisa se desdobrar entre o operacional, entre o setor comercial, produzir conteúdos, prospectar clientes, fazer o administrativo, a gestão do escritório, fazer o controle financeiro, a gente se desdobra em vários setores, né? E se você já tem uma equipe, ao mesmo tempo você tem que organizar e liderar a sua equipe. Sem falar da nossa rotina, né? Com prazos, com clientes, que muitas vezes é desgastante e é estressante, ok? Então a gente precisa fazer um planejamento das nossas ações que sejam fáceis da gente executar, que a gente consiga encaixar no nosso dia a dia e executar aquilo para atingir o nosso objetivo, né? Então, como eu trouxe aqui, né, uma técnica que é a técnica SMART, talvez você já tenha até escutado a respeito disso, porque ela é muito famosa, muito utilizada pelas empresas, que é uma forma que a gente faz um planejamento, um plano de ação das metas para a gente executar, né? Então, com metas bem definidas, a gente consegue planejar um plano de ação, né? A gente consegue planejar ou fazer um plano muito mais eficaz, né? E como que a gente consegue traçar essas metas mais definidas? Porque não adianta a gente deixar tudo muito vago, tudo muito aberto. Quando a gente deixa tudo muito aberto, esse ano na minha advocacia eu quero faturar mais. É algo muito subjetivo, é algo muito amplo, é algo muito vago. Você não consegue raciocinar, o seu cérebro não consegue raciocinar para transformar isso em uma realidade, com uma frase tão vaga: quero aumentar o faturamento do meu escritório. Não, o planejamento ele precisa ser quebrado em metas
metas que sejam fáceis de serem executadas. E por conta disso entra então a técnica SMART, para você traçar as suas metas de uma forma que você consiga executá-las, consiga tirar do plano, do planejamento e fazer a ação necessária, né? E aí essa técnica SMART, ela é composta aqui por esses elementos, onde a gente vai conseguir definir a nossa meta de uma forma muito mais estratégica. Então, aquilo que você deseja para a sua advocacia nesse novo ano, você precisa primeiro sentar e alinhar mesmo, colocar a mão na massa para tirar esse sonho, essa meta, esse objetivo seu para sua advocacia, né, nesse novo ano, para dividir isso em metas que sejam executáveis. Então, o primeiro passo, a sua meta, ela precisa ser específica. Como eu já disse, não adianta eu dizer assim, eu quero mais clientes nesse ano. É algo muito vago, eu preciso ser específica. Então, eu quero nesse ano fechar ou ter 5 clientes novos todos os meses, ou fechar 5 contratos novos todos os meses. Eu tô especificando a minha meta. Esse é o meu objetivo. Então, todos os meses eu quero fechar 5 contratos novos, sejam com clientes antigos, sejam com clientes novos, mas fechar 5 contratos. Eu estou sendo específica, estou sendo clara, objetiva na minha meta, né? É totalmente diferente do que eu falar só, eu quero fechar novos contratos ou quero ter mais clientes. É totalmente diferente se eu trago isso de uma maneira muito mais específica. Eu quero fechar 5 contratos novos todos os meses. A meta, ela também precisa ser mensurável. E o que isso quer dizer? Você precisa medir o seu progresso, né? Você precisa ter isso para você estar visitando. Então, por exemplo, eu quero fechar 5 contratos todos os meses. Esse mês eu fechei 2. O que eu fiz ou o que eu preciso melhorar para o mês que vem conseguir fechar os 5 ou pelo menos fechar 3, 4? Quais são as métricas ou o que você vai estar ali analisando para medir o seu sucesso? Esse mês eu me dediquei mais ao marketing, eu prospectei, utilizei mais formas de prospectar clientes, veio mais leads, né, qualificados para mim, direcionei para consulta e fechei novos contratos. O outro mês eu não tive tempo, não produzi conteúdos, não me dediquei ao setor comercial, consequentemente veio menos leads, veio menos clientes e fechei menos contratos. Então você precisa ter controle a respeito dessas métricas, você precisa aprender a mensurar aquilo que a gente não consegue medir, a gente não consegue verificar realmente no concreto o que está acontecendo, né? Então tem que ter aí os elementos para você medir. Além disso, a sua meta ela precisa ser atingível, né? Ela precisa ser realista. Não adianta eu pegar e viajar a maionese e falar, esse ano eu quero faturar 5 milhões, né? Isso é possível? Mas se eu tô numa advocacia iniciante, se eu tô numa advocacia que eu tenho um faturamento médio de 5, 10, 15 mil reais por mês, um exemplo, eu não vou saltar de uma hora para outra para um faturamento de 5 milhões. Né? Então a gente precisa também ser realista, tem que traçar metas que sejam atingíveis, que sejam possíveis de serem realizadas. Dentro ainda dessa parte do atingível, não adianta nada eu falar que vou prospectar clientes e aplicar o marketing digital, que vou produzir 5 posts por dia, vou fazer lives, vou fazer vídeos no YouTube todos os dias. É algo que não vai conseguir ser atingível. Você pode fazer isso durante uma semana, 15 dias, mas você não vai conseguir manter isso por muito tempo. Então, seja realista. Trace metas dentro da sua realidade, dentro da sua rotina, que você consiga cumprir, que você consiga executar. Óbvio que para quando a gente tem um sonho, quando a gente quer alcançar algo, a gente tem que sair da zona de conforto, né? Mas que seja algo atingível, não algo irreal ou que vai te trazer uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga de trabalho que você vai ficar doente, né? Então a gente precisa ser realista em relação a isso, traçar metas que sejam atingíveis. Outro ponto importante é em relação à relevância. Eu preciso traçar uma meta que esteja alinhada aos meus objetivos. Então, por exemplo, se eu quero fechar
novos contratos, o mesmo exemplo que eu dei, né? Se eu quero fechar 5 contratos todos os meses, se eu traço uma meta relevante de produzir conteúdos nas redes sociais, ou de fazer um tráfego pago, de fazer uma landing page, enfim, isso ele está alinhado, é algo relevante. Eu estou investindo o meu marketing de forma estratégica para prospectar clientes, e prospectando clientes, eu consigo fazer o atendimento ou a consulta desses clientes e levar para o fechamento do contrato. Então, o marketing, de uma forma estratégica, ele é uma ação relevante para o meu objetivo maior, que é fechar contratos, né? Os 5 contratos todos os meses, ok? Então, a gente precisa ter essa relevância ao traçar as metas. Se é uma meta, se é uma ação que ela não é relevante, que não vai me fazer atingir o objetivo final que eu quero, então ela só está sendo ali uma ação que está desperdiçando meu tempo e desperdiçando a minha energia, ok? E o último ponto, desculpa, em relação ao último ponto é que essa meta, ela precisa ser temporal, precisa definir um prazo, porque se a gente deixa isso aberto, mais uma vez eu volto a falar, se eu deixo isso muito genérico, a chance de procrastinar, empurrando com a barriga e deixando isso para depois, ela é muito maior. Por isso que precisa ser específica e temporal. Então, eu quero fechar 5 contratos todos os meses. Olha o tempo aí, todos os meses. Ou eu quero fechar, ou faturar, aumentar o meu faturamento, ou dobrar o meu faturamento dentro do primeiro semestre do ano. Então, eu preciso definir a minha meta específica dentro de um tempo determinado. Para eu conseguir fazer o quê? Medir as ações que eu estou tomando, que se aquilo que eu estou executando está me fazendo atingir esse objetivo dentro desse tempo determinado, e se as ações que eu estou fazendo, elas são relevantes para que eu atinja o objetivo dentro desse tempo determinado, e óbvio, né, o principal, se esse meu objetivo principal dentro do tempo, ele é realista, ok? Então, por isso que essa técnica SMART ela é muito utilizada. Porque muitas vezes a gente planeja ou quer algo, né? Sonha com algo e a gente deixa tudo isso muito genérico. A gente deixa tudo isso muito aberto e a gente não consegue executar. Ou a gente traça metas que não são realistas, que a gente não consegue colocar em prática no nosso dia a dia. Então, é muito importante sim a gente sonhar, ter um plano para tirar esse sonho do imaginário e torná-lo realidade, e ter ações específicas para conseguir executar isso diariamente e assim cumprir o planejamento e tornar o sonho realidade, tornar ali o objetivo uma realidade, ok? Aqui eu trouxe um exemplo, né, de como ficaria no total a técnica SMART, né? Quero aumentar o meu faturamento em 20% até dezembro de 2025, captando 5 novos clientes por mês. Então você precisa definir de uma maneira muito específica, mensurável, atingível, relevante e dentro de um tempo específico. E com isso você vai conseguir traçar os atos necessários para você atingir e cumprir esse objetivo, essa meta. Bom, aqui um ponto importante. Antes da gente vir aqui, né, para a próxima página, eu esqueci de falar uma parte aqui do planejamento e da execução. Aqui eu já expliquei a respeito da técnica SMART para a gente planejar e executar de uma forma muito mais adequada, né? Planejar uma meta que a gente consiga realmente colocar em prática no nosso dia a dia para tornar aquilo que a gente quer realidade. E em relação à execução, também é importante aqui, que eu não coloquei no slide, mas é importante que a gente torne isso uma rotina no nosso dia a dia, que a gente torne isso algo que seja atingível, algo que a gente consiga fazer. Então a gente pode quebrar as metas em micro metas. Então, se o meu objetivo é captar novos clientes, fechar 5 novos contratos todos os meses,
Eu não vou pensar já que, nossa, preciso de fechar 5 contratos. Eu não vou pensar já no final. Eu tenho que dividir isso em metas menores. Então, eu vou me dedicar mais na prospecção do cliente, em prospecção de clientes. Vou me dedicar mais na produção de conteúdos. Ou vou aplicar um tráfego pago. Ou então, eu vou me dedicar mais em relação ao atendimento desses clientes, em demonstrar o meu conhecimento, a minha autoridade, o meu posicionamento para fechar contratos, porque muitas vezes você está prospectando muitos clientes, mas você não está conseguindo fechar o contrato, né? Então precisa identificar aí os pontos para você ver o que é necessário e que vai te fazer chegar no objetivo que você quer. Divida isso em micrometas, não pense já lá no final. Divida isso para você ir executando dia a dia ou semana a semana. Né? Quando a gente divide em ações menores, fica muito mais fácil da gente executar e da gente não procrastinar. Outra coisa é em relação, né, para facilitar a execução desse planejamento, é prioridade. O que é prioridade que eu tenho que fazer que depende exclusivamente de mim? Muitas vezes a gente gasta o nosso tempo, os nossos esforços, fazendo tarefas, fazendo ações que poderiam ser delegadas ou que poderiam ser executadas em um outro momento, né? Então a gente tem que ter também consciência a respeito das tarefas que são urgentes, que são importantes, que dependem exclusivamente de mim ou que podem ser delegadas. Se eu quero direcionar os meus esforços para aumentar o meu faturamento, para fechar os 5 contratos todos os meses, eu tenho que direcionar os meus esforços para isso, fazer aquilo que depende de mim, exclusivamente. E delegar aquilo que pode ser delegado e feito por outra pessoa. Assim, você consegue poupar o tempo, poupar os seus esforços, estar mais disponível para outras ações necessárias e também, claro, né, não ficar descabelado, louco, louca, com tantas coisas para fazer. Chega um momento onde a nossa saúde mental não dá conta, né? Então, prioridade nas suas ações. Veja aquilo que pode ser delegado, feito por outra pessoa, e aquilo que precisa ser feito exclusivamente por você nesse momento. Outro ponto para facilitar a execução das suas metas, do seu planejamento, é, óbvio, né? Organização. Sem organização, fica extremamente difícil a gente crescer. Sem organização, fica muito mais fácil a gente procrastinar, não executar, não cumprir aquilo que a gente precisa cumprir, né? Então a gente precisa ter uma agenda organizada semanalmente, dividida por blocos das suas atividades, as tarefas que você precisa fazer em cada dia listadas por prioridade e urgência, delegando para outras pessoas aquilo que pode ser feito por outras pessoas que não dependem única e exclusivamente de você. Então são pontos que a gente precisa ir alinhando no nosso dia a dia para poder ter mais tempo estratégico para cumprir as ações que vão realmente nos fazer chegar onde a gente quer chegar, tá? Então, planejar de acordo com as técnicas, com a técnica SMART e executar o plano de ação, executar isso no seu dia a dia de uma forma dentro da sua rotina, dentro das suas possibilidades, né? E com isso você consegue tirar o seu sonho do papel, né? Tirar o seu plano do papel, mas realmente executar, fazer, avaliar se o que está fazendo está te deixando mais próximo do seu objetivo ou se você só está perdendo tempo e se desgastando, né? Um ponto aqui muito importante é em relação à consistência. Consistência vale muito mais do que a intensidade. Como eu já falei lá no começo da nossa aula, quando a gente traça um objetivo, quando a gente quer uma mudança significativa em qualquer área da nossa vida, a gente sai da zona de conforto, né? Quando a gente tá na zona de conforto é tudo muito fácil, é tudo muito simples, a gente já tá ali naquele patamar que a gente tá estagnado, não evolui mais. E quando a gente quer evoluir, quando a gente quer crescer, quer melhorar, a gente precisa romper essa barreira da zona de conforto, né? Então, se eu quero aumentar o meu faturamento, se eu quero aumentar
o número de contratos fechados, o número de clientes, se eu quero mudar a minha advocacia nesse novo ano, eu tenho que ter ciência e consciência de que eu vou sair da minha zona de conforto, que eu vou precisar fazer ações diferentes, estratégicas, para eu ficar mais próxima do objetivo que eu quero, né? E por conta disso, é normal chegar em um determinado momento onde a gente fica desanimado, onde a gente fica cansado, né? Por isso que é importante a gente ter um planejamento estratégico que seja adequado aqui, né? Específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. É importante que a gente tenha consciência a respeito dos atos necessários, daquilo que é prioridade, dividir essas ações em mini ações, mini metas, ter a organização necessária, justamente para a gente conseguir ter uma constância, uma consistência nos nossos atos, que pouco a pouco ali é um passo, é um tijolinho a mais que vai te deixando próximo do objetivo que você quer. A consistência, ela é muito melhor do que a intensidade. Não adianta nada no primeiro mês ou nos 2 primeiros meses você tá aqui, ó, tá fazendo tudo o que precisa fazer, mas aí você tá tão sobrecarregado, tão cansado, sem tempo mais para nada, que você depois de uma hora para outra não consegue, desiste, né? Não é isso que a gente quer. A consistência, o passo a passo, dia após dia, é o que vai fazer você chegar no seu objetivo. Por isso a importância da organização e de dividindo isso em mini metas, em mini tarefas que são muito mais fáceis de serem realizadas do que querer já fazer tudo de uma única vez, que é inviável, não é? A gente precisa ter consciência a respeito disso. É normal a gente ter um momento de cansaço, é normal a gente ter um momento de desânimo. Por isso é muito importante que a gente aprenda a sempre estar revisitando as metas, a ter um planejamento realmente ali no papel, né? De qual é o seu objetivo para esse ano na sua advocacia, quais são as ações necessárias que você precisa fazer para você atingir esse objetivo e revisitar isso. E analisar se o que você está fazendo ou tem feito até um determinado momento, se isso está te trazendo o resultado que você tá querendo, se isso tá ampliando ali e tá deixando um passo mais próximo do seu objetivo final dentro desse ano. Outro ponto importante, sempre celebre as suas conquistas, por mais pequenas que elas sejam. Se esse mês você fechou um contrato a mais do que o mês passado, já é motivo de celebração. Se esse mês você conseguiu produzir mais conteúdos ou se dedicar um pouco mais no marketing estratégico na sua advocacia e conseguiu trazer mais leads qualificados, já é motivo de comemoração. Se você aumentou o seu faturamento, ainda que seja ali um pouco, mas já está maior do que o mês passado, já é um motivo de conquista, de celebrar, de comemoração. Não deixe isso, essa falta de comemoração nos pequenos passos, nos pequenos detalhes esquecidos. Isso faz parte. A gente precisa também comemorar e ter os nossos momentos de celebrar. E também, não se esqueça, né? Lembre, esse é o principal, esse é o motivo principal para mim. Nos momentos em que eu estou ali mais cansada ou às vezes mais desanimada, que é normal acontecer com todo mundo, afinal nós somos seres humanos, né? É lembrar sempre do seu porquê e do seu porquê. Ou seja, se você quer ser um advogado, uma advogada melhor, se você quer ampliar o seu escritório, aumentar o seu faturamento, por que você está fazendo isso? Qual é o seu motivo? Qual que é a sua motivação por trás disso tudo? Ou quem é o seu porquê, né? Por que você faz isso? É para os seus pais? É para os seus filhos? Para o seu cônjuge? É para ter melhor qualidade de vida? É para poder ter um faturamento melhor e mais previsibilidade, mais tranquilidade, dar um futuro melhor para os filhos, poder viajar com o marido, com a esposa, dar orgulho para os pais, enfim. São N motivos pessoais aí, né? Cada um tem o seu. Mas isso tem que ser algo vivo, vívido em nossa mente diariamente, quando a gente traça aí um planejamento, quando a gente traça metas para atingir um objetivo maior, para atingir um sonho maior, seja em qual área for, né? Mas aqui especificamente do que estamos falando dentro da nossa advocacia. Então, sempre revisite as suas metas, o seu objetivo,
faça ali o mural dos sonhos, para você sempre estar revisitando isso. Lembre-se e comemore as suas pequenas conquistas, toda semana, todos os meses, e lembre-se sempre o porquê, o que te motiva diariamente, ou o seu porquê, né? Por que que você faz tudo isso. E bola pra frente, e vamos arregaçar as mangas e fazer o que a gente tem que fazer. O sucesso que você almeja começa com as decisões que você toma hoje. Então, tome as decisões que você precisa tomar hoje. Trace o planejamento, trace as ações necessárias para você conseguir o objetivo, o crescimento que você quer dentro da sua advocacia para esse novo ano. E eu deixo aqui para vocês, então, o meu Instagram, para vocês me seguirem lá, que tem sempre conteúdos mais rápidos, né, diariamente, e também para você conhecer a Mentoria Meta, onde a gente fala sobre vários pontos importantes para a gente aplicar na nossa advocacia, transformando em uma empresa, traçando aí estratégias alinhadas de acordo com a sua área de atuação, de acordo com o seu público-alvo, enfim, algo realmente personalizado, estratégico, para você ter um crescimento profissional, sólido e rentável na sua advocacia. Se você gostou dessa aula, fez sentido para você, curte aqui, subscreva o canal, compartilha com outros colegas que também precisam ouvir essas verdades aqui que a gente falou durante essa aula, né? Bom, e nos vemos então na próxima aula. Tchau, tchau!